Bom dia, Brasil! Como você tá, maravilhosa? Vamos convidar a pessoa principal. Sejam bem-vindas, maravilhosas. E vai pegando esse clima, porque o Café com Doideira está no ar. E estou ao vivo, galera. Vai convidando. Bom dia. Mandem corações. Eu amo. Nós queremos te ouvir, Senhor. Segundou. Casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, convide, Senhor, para estar aí com você, que Ele está aqui comigo. Ela pra você, Jesus. Então, amiga, essa casa aqui é do Senhor. O meu feed é do Senhor. Meus stories, meus lives, tudo é dele. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, pareça, vem, Senhor. Nessa segunda, vem encher esse lugar aqui no Café com Doideira. Convida as amigas para participar dessa live maravilhosa. Eu vou falar sobre bloqueios maternos. Vem, Senhor, vem me incendiar. Pareça que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche de amor, Senhor. Apareça que o seu nome... Gente, vai pegando esse clima do Café com Doideira nessa segunda-feira maravilhosa. Por quê, galera? Quando a gente entrega nossos negócios, a nossa vida a Jesus, a coisa acontece, o negócio muda, a gente fica mais feliz, a gente fica mais forte. Não estou dizendo que a gente não vai passar por desafios, a gente passa, mas pega aí o seu café e vem nesse clima dessa segunda-feira, dessa semana que vai ser extremamente abençoada para mim e para você também. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre um assunto que eu adoro falar aqui para você que me acompanha, que já sabe que o meu objetivo aqui é que você cresça, é que você apareça, é que você tenha, você transborde na vida de outras pessoas. Esse é o meu objetivo. E vem aqui pro digital sem medo de aparecer, não é? E isso aí, ó, vou fazer um brinde essa semana abençoada. Titi! Então você faz aí, pega sua água, seu suco, seu café e brinda aqui comigo, ó. Titi! Para essa semana extremamente abençoada, incrível, maravilhosa, sensacional, que vai ser essa semana, um dia depois do Dia das Mães. Eu não sei como foi o seu Dia das Mães, o meu foi maravilhoso. A minha mãe não está mais aqui entre nós, ela está aos pés do Salvador.
E as minhas filhas fizeram uma surpresa pra mim ontem, que não viu, eu deixei lá no feed. Eu com o cabelo mal bagunçado. E elas me prenderam no quarto. E fizeram aquela surpresa toda. E foi maravilhoso, né? E pra variar eu chorei, porque eu sou muito mole. Ai, meu Deus. Sábado já tinha chorado, porque a gente foi assistir Hotel Transilvânia. Olha aí, o filme, o desenho Hotel Transilvânia. Gente, eu ri demais. Muito bom esse filme. Inclusive deixa uma lição muito massa, né? Aí, na verdade, lá foi do pai, mas eu posso trazer aqui para essa live essa lição em relação à superproteção dos filhos, sabe? Muito interessante o filme. Eu não vou dar spoiler do filme, mas eu vou falar hoje sobre bloqueios maternos. Mas antes eu gosto de dar os recadinhos para quem chegou aqui agora pela primeira vez. Saiba que o Café com Doideira acontece toda segunda-feira às 6h59. Eu abro aqui ao vivo para bater esse papo com você sobre os bastidores do mundo digital. Eu sempre trago um assunto aqui ligado ao mundo digital. Aí você diz assim: ah, Liz, o que é que tem a ver bloqueio materno com o mundo digital? Amiga, fica aqui até o final que você vai ver que tem tudo a ver. Eu sou terapeuta também, sou terapeuta digital. E eu uni essas duas coisas, o marketing digital com a terapia. E eu entendo hoje que quando você não está enraizada, você não consegue dar frutos. Ou seja, uma raiz, uma árvore sem raiz não consegue dar frutos. Ou dar frutos meia boca. E o que é a minha raiz, Lizzie? São as minhas origens, meus pais, de onde eu vim, sabe? Quando você não tá bem, de onde você veio. Ah, Liz, mas minha mãe é narcisista, meu pai é um FDP, é um bêbado, sabe? É um alcoólatra, ele é um traidor. Minha mãe não serve pra nada. Respira. Relaxa. Eu não tô pedindo pra você ir lá e dizer: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, sendo falsidade. Não é isso. Quando eu falo de enraizar, eu estou dizendo de dizer sim. E dizer sim não é fácil, principalmente para quem foi maltratado na infância, por exemplo, abandonado, um monte de coisa. E a gente vai conversar sobre isso também. E foi por esse motivo também que eu criei a comunidade As Enraizadas. Essa comunidade, dentro dela tem 2 grupos, um deles é aberto para você entrar, se apresentar, dizer qual é o nicho que você trabalha ou que quer trabalhar e dizer assim: ah, Liz, eu tenho um problema com X coisa. Então, meu maior problema, Liz, isso aqui pega pesado em mim. Aí eu vou lá, estudo e vou fazer o quê? Preparar uma aula gratuita para você, minha amiga. Aí você diz assim: ah, empreender solitário. Se você quiser que seja. Junto do Elísio Show, você nunca vai estar solitária, tá bom? Esse é o segundo recado. E o terceiro recadinho é que as inscrições do Tiro Porrada de Bênção estão abertas. Que é isso, Lizzie? Para você que tá chegando aqui, Tiro Porrada de Bênção é o meu retiro de desbloqueio de empreendedoras, R$ 97,00 para você passar 2 dias comigo, velho, para desbloquear justamente, né, as coisas de mãe, de pai, da sua criança interior, que talvez esteja aí gritando, não é? Então, e aí hoje eu trouxe esse tema dos bloqueios maternos para que você comece a se situar. Se você não me acompanha, comece a acompanhar agora, para você entender de onde vem tanta encalacração. Não é porque você é burra, não é porque você não é falta de técnica, não é porque você é preguiçosa. Não é nada disso, minha amiga. Afinal, uma empreendedora desbloqueada, eu sempre falo aqui no meu perfil, não precisa de mais um curso. Como assim, Lizzie? É verdade. O que você tem aí dentro já é o suficiente para que você cresça aqui no digital,
tá? E aí você vai entender ao longo dessa live, né? Se você tem problemas em se posicionar, se você tem problemas em gravar vídeos, em gravar lives, tudo pra você tem que estar muito perfeito. Ai, meu Deus, meu cabelo! Então, assim, você luta com esse negócio de perfeição. O seu perfeccionismo, no fundo, te paralisa. Se você tem medo do julgamento, né? Você tem medo do que as pessoas vão falar ou pensar sobre você. Se você fica atrás de curtidas e likes, sabe? E você diz assim: ai, meu Deus, eu não vou começar porque eu tenho poucos seguidores. Ah, porque os seguidores não, sei lá, não curte. Ah, porque meus amigos não me apoiam. Ah, minha amiga, você tem que ficar aqui nessa live e tem que convidar aquela sua amiga que você vê que toda hora fica se preocupando com isso. Também, tanto quanto você, e em alguns pontos que eu falei aqui, entendeu? Você acha que não merece coisa boa, enfim. Certo? Então, vamos começar a falar disso. E aí, só para finalizar, o link das enraizadas está na minha bio. Você entra lá. E o link do Tiro Porrada de Bênção também está na minha bio. Mas eu tenho também um presente para quem me segue, que é o cupom. Você aplica o cupom lá, Amor Próprio. Por quê? Porque esse retiro vai acontecer em junho. E junho, para mim, é o mês mais apaixonado do ano, né? É o mês dos namorados e tal. Então, assim, se você quiser se dar esse presente, quiser se abraçar numa prova de amor próprio, sabe? De carinho com você, dizer assim: eu mereço olhar para mim, eu mereço destravar, eu mereço desbloquear essas coisas, eu não tô me sentindo bem. 2025 já tá quase no meio do ano e eu não fiz nada. Apesar de eu ter dito que 2025 ia ser diferente, mas eu ainda não fiz nada, Lizzy. Então, eu acho chato isso, porque eu vejo pessoas com menos conhecimento do que eu, tendo mais resultados do que eu. Então, por que que isso acontece? Por quê? Porque essa pessoa, né, talvez não tenha um bloqueio, e você tem um bloqueio que te impede de crescer, que te impede de vir aqui para o digital, principalmente digital, e às vezes você fica lá no offline. Eu vou te falar uma coisa. Aí você pensa aí, tá? Se o medo de gravar não tivesse nada a ver com o digital, pensa aí. Mas, Lizzy, gravar tem a ver com o digital, porque para eu vir aqui pro digital, eu tenho que gravar meus vídeos. E se eu disser: esse seu medo não tem nada a ver com o digital? Entenda, minha amiga, vê bem, essa live não se trata de uma live para julgar a sua mãe e nem para julgar você. É uma live para te trazer consciência, para que você entenda que até hoje tem uma criança ferida aí dentro, gritando. Aí dentro de você. E essa criança vem comandando as suas decisões até hoje. Acredite. Sabe? Quando a gente deixa a nossa criança, ter a nossa criança dentro da gente, é muito bacana. Isso me faz ter energia, me faz ter alegria, inclusive criatividade. Mas, quando essa criança está ferida, a gente precisa resolver algumas questões. Mas também quando a gente não sabe, a gente fica pé da vida e dizer assim: poxa, velho, por que que eu compro tanto curso e eu não avanço? Por que que minha vida se resume a sempre achar que eu nunca estou pronta, que eu não sou boa o suficiente, sabe? Que eu preciso da minha amiga. Não, se a minha amiga for pro Tiro Porrada de Bênção, eu vou, sabe?
Se a minha amiga tiver naquele evento, aquele curso, aí eu faço. Você não consegue tomar decisões sozinha. Você sempre depende do outro para tomar a decisão que você quer, que vai impactar a sua vida. Não, mas você depende do outro. E às vezes você sempre fala um argumento, né? Ai, nossa, Liz, mas eu não tenho dinheiro. E aí, nessa hora, quando você diz que não tem dinheiro, aí você presta atenção aí na sua vida. Você não tem dinheiro ou você emprega o seu dinheiro com coisas ou pessoas que não tem tanta importância assim? Eu vou dar um exemplo. Você pode ser vó, você pode ser mãe, e você pode nem ser mãe, mas eu estou dando um exemplo. E aí você prefere dar, por exemplo, R$97 para o seu filho ir para o final de semana, para o shopping com os amigos dele, ou o seu neto. Você dá R$100. Do que você se inscrever no Tiro Porrada de Benção e colocar um cupom de desconto lá, por exemplo. Ah, Liz, mas é meu neto, eu faço tudo bem. Se você quer deixar sua vida para depois, em detrimento de qualquer pessoa, tudo bem. Eu só peço para você não reclamar mais daqui para frente. Que não tem dinheiro, talvez. Porque, sinceramente, R$97 para que eu avance, para que eu consiga desbloquear algumas coisas, para que eu possa fazer grana, não é? Pensa racionalmente. Se eu dissesse para você, olha, R$100 tu vai investir aqui e daqui a um tempo esses R$100 vai se tornar natural para você. Aí você faz, que massa, você vai ter mais vários R$100 desses, vários filhotinhos, entendeu? Então assim, por que eu não falo isso? Porque esses filhotinhos também vão depender de você, não vai depender de mim. Até porque o Tiro Porrada de Benção, ele vai acontecer, independente de você estar lá ou não. Só que quem prometeu que 2025 ia ser diferente, foi você. Não foi a sua vizinha, foi sua melhor amiga, sabe? E aí você fica presa. Então, bloqueios são crenças que a gente vai, na verdade assim, e crenças são programações emocionais. A gente, olha que loucura, a gente foi programado para, primeiro, o cérebro já não gosta de fazer esforço. Isso aí já é todo mundo. Quando você não tem uma inteligência emocional suficientemente forte para poder enganar o cérebro, aí junta com as encalacrações da infância. E lembra, a sua mãe não fez nada disso para te ferrar hoje. Inclusive, se você for mãe, preste atenção também se você não está fazendo isso com seus filhos, tá? Que eu vou falar já já. Mas o que eu quero que você entenda, o que é um bloqueio? São programações emocionais adquiridas durante a infância e a adolescência, que fizeram você a adulta hoje, que você é, certo? Nada mais do que isso. Agora, a boa notícia é que isso tudo pode ser reprogramado. Por quê? Porque o cérebro, eu não trouxe aqui, é como se fosse um plástico. Sabe uma garrafinha de plástico? Aí tu amassa e desamassa e tal. Então assim, o cérebro é moldável, é interessante. Como se fosse massinha de modelar. Ele é moldável. É massa, viu? Então aquela trilha neural que foi criada lá desde a infância e adolescência, de que eu não tenho um senso de valor. A minha autoimagem, para mim, não é tão bacana. Então, são coisas que você vai pegando. A capacidade de se expor vai sendo minada, alterada.
ao longo do tempo, né? E aí, assim, quando a gente fala de bloqueio materno, basicamente a gente está falando de autoestima e de autoaceitação. Então você imagina uma pessoa com autoestima baixa. Como que eu vou me olhar no espelho? E me olhar no espelho, quando eu falo me olhar no espelho, aí eu trago para o mundo dos negócios e digo assim, como que eu vou olhar para a câmera do meu celular? Sabe? Se eu não me aceito, se eu não me amo do jeito que eu sou, se essa papadinha aqui te incomoda a ponto de paralisar. E eu não tô falando que essa papadinha aqui, nossa, é massa. Eu não gosto dela, aliás, ela não me pertence, entendeu? Daqui uns dias vai sair? Vai, minha amiga. Daqui uns dias você vai ver. Eu vou exterminá-la. Mas isso não é algo que como é que diz assim, que me paralise, que me bloqueie. Por quê? Porque eu sou linda. Eu sou maravilhosa. E deixa eu te falar, você também é. Você também é linda, você é maravilhosa, você é incrível, você é sensacional. De verdade. Por uma única coisa. Porque você é filha do Criador. E Deus não te fez para ser um fracasso, sabe? Você não é aquele biscoito que, sabe, que queimou ali no fundinho da panela. E quando eu falo biscoito queimado, daqui a pouco o povo vai dizer assim, tem negócio de racismo. Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo entendendo o que eu tô falando. Você não é o bolo que solou da produção da fábrica de bolos de Deus, entendeu? Você não é a sandália que veio com a costura errada, a bolsa. Não, minha amiga, não mesmo. Então, você é maravilhosa. Eu sei disso, porque o Pai, Deus, Ele faz tudo perfeito. Perfeito. E você é perfeita, do jeito que você é. Do jeito que você é, eu aqui, ó, com esse óculos, fundido de garrafa. Imagina se eu fosse me preocupar com isso, gente, sabe? Porque essa sou eu. Então, assim, quando a gente vê essa questão da autoimagem, a gente associa logo com a mãe. Por que, Elis? Porque mãe é o primeiro contato que você tem na vida. Eu digo assim, os primeiros 7 anos tem muita ligação com a mãe. Os bloqueios paternos, eles têm muita ligação com esse segundo setênio, sabe? O fato de ir para a vida. É outro rolê. A questão da mãe é interna. Entende? Então, assim, tem trava de pai em relação a gravar vídeo? Tem, mas aí é já não fazer. Não é não se ver. Entende a diferença? Então, quando você pensa assim, quais são os bloqueios que eu tenho de autoimagem e de autoestima? Autoestima. Aí você vê que é uma coisa mais interna. Tá? E aí você vai pegando essas programações, né, ao longo da sua vida, ao longo do tempo. Aí vai se acumulando. E aí vai fragilizando as células, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui em relação à epigenética, quando a gente fala da epigenética do meio, do ambiente onde aquelas células estão. Quando você recebe aquela carga de problemas. Eu vou falar já das frases que talvez você tenha ouvido aí da sua mãe. Mas eu quero que você entenda assim, ó. Você está naquele ambiente que mina a tua autoimagem, que mina tua autoestima, o teu senso de merecimento, a vergonha de se expor. E aí, isso vai fragilizando também internamente as células do nosso corpo.
Tô falando biologicamente mesmo. E aí, o que é que vai acontecer? Acontecem sintomas físicos. Talvez o seu ombro doa porque não me sinto boa o suficiente. Talvez as suas costas também. Carrega o mundo nas costas, né? Aí vai doer, minha amiga. A desvalorização, vive com constante dor de cabeça. A medicina germânica fala muito disso. Da associação do emocional com os sintomas físicos, as doenças. Então, assim, toda doença nada mais é do que um programa biológico de sobrevivência. E as empreendedoras digitais, falando aqui para as digitais, às vezes vivem doentes, com dores no corpo, sensação de desvalorização muito grande, dores nos músculos, de impotência muito grande, gastrite com questões indigestas muito grandes, problemas na garganta, às vezes vem do estômago, de questões indigestas, e às vezes vem do não falar o que queria ter falado, porque não consegue se posicionar, não consegue se expressar, entende? E aí o corpo grita em sintomas, bloqueios e doenças. Eu quis começar assim para que você entenda que eu não estou falando nada da minha cabeça. São estudos, como eu falei aqui, da neurociência, exemplo da epigenética, da constelação sistêmica familiar, por exemplo. Às vezes você repete padrões da sua mãe, do seu sistema familiar. E às vezes você está no lugar errado. Como é lugar errado, Liz? Você quer ser a mãe da sua mãe, quer dar ordens para ela. E você quer ser filha, quer ser não, você fica se comportando como filha do seu filho. Não chove de baixo para cima não, minha amiga. Ah, mas é porque minha mãe, Liz, é porque você não sabe, ela é muito irresponsável. Entendi. Aí você é a rainha da responsabilidade. Tô entendendo. Então, gente, quando a gente vai para a parte sistêmica e a gente às vezes se vê num lugar onde a gente não é para estar ali. Às vezes a gente se vê mãe do nosso marido. Olha que loucura. Ou se vê mãe do neto. Você está completamente fora do seu lugar. Sabe? E aí é onde você precisa voltar para o seu lugar. Por quê? Porque quando você faz isso, você está fora do seu lugar. O que é que acontece automaticamente? Você fica sem tempo para fazer as coisas. E aí você procrastina para fazer as suas. Só que na verdade não é que você não tem tempo. Porque a sua amiga, eu, sabe, o seu vizinho, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu tenho ódio de pessoas que dizem assim, a gente tem as mesmas 24 horas. Mas eu digo a você, você tem as mesmas 24 horas que eu. Isso é fato. E por que eu consigo fazer algumas coisas, sua amiga consegue, seu filho consegue e você não? Porque às vezes você vive resolvendo problemas dessas pessoas. Aí não sobra tempo para você. Porque você tem um sentimento que você precisa ser aceita, amada e reconhecida por essas pessoas. E aí a vazão de tempo na sua vida vai embora. Porque você diz assim, eu não posso dizer não para essas pessoas. Vai que, né, elas não me amem depois que eu diga não. Vai que elas não me amem quando eu começar a ser eu. Ó. E talvez ser eu, para você, seja bastante perigoso. Porque lá atrás, a sua mamãe pode ter minado isso. E eu tô te falando, não é intencional.
foi porque talvez com as feridas dela, ela acabou ferindo você. E talvez você, com as suas feridas, acaba ferindo seus filhos também. E é bom que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa melhorar. Tanto a gente possa melhorar em relação à nossa mãe, como em relação aos nossos filhos. A gente possa trazer luz para essas dores que a gente tem. E eu vou te falar, amiga, onde está a sua dor, está a sua cura. Só que às vezes não é fácil olhar para a dor. Por quê? Porque dói. Ninguém quer. Normal. Sabe? É muito ruim. Desculpa. Então assim, ó, quando você... Aí eu vou dizer assim algumas frases e você vê se você já ouviu isso lá atrás. Por exemplo, se contenha, menos fulana. Sei. E aí quando você diz assim, quando a sua mãe disse pra você, se contenha, menina, sabe? Menos. Aí pra você se destacar, velho, vai ser uma confusão. Porque a referência materna minha, a referência de amor próprio, de autoaceitação, de autoestima, não tá me dizendo para me conter. Eu sou só uma criança, eu não tenho essa cognição suficiente para dizer assim, não, mamãe, essa questão não tem nada a ver não, mamãe. E até porque se dissesse, o pau comia. Ou não? É claro. Eu tô falando, galera, que aí quando você tem medo de se expressar, de dançar em público, quando talvez você queria, ou de ficar pulando, me fala, como é que você vai gravar vídeo? Porque gravar vídeo é se expressar, você falar o que você pensa sobre um assunto, independente de qual que seja. Né? Sei lá, você é manicure, vai falar das unhas em gel, você vai falar de sobrancelha, você vai falar de bolo, sei, terapia. E aí, como que eu vou? Eu vou me conter. Não é? Por quê? Porque é melhor. Porque é perigoso eu me expor. Aquela pessoa disse pra mim, ai meu Deus, é melhor eu ficar quieta. E daí, tipo assim, essa menina se acha. Veja, essa menina se acha. Quando às vezes as pessoas dizem assim, Liz, tu se acha. Eu digo, não é que eu me acho, é que eu sou. Não é, entendeu? Eu sou, velho. Primeiro de tudo, eu sou filha do dono desse mundo inteiro. Como que eu posso me sentir menos do que alguém? Todos são meus irmãos. Então, eu tô em casa, tô tranquila, tô na paz. E o Senhor me mandou aqui para realizar algumas coisas, algumas obras para Ele, por Ele. E eu tô aqui. E tá tudo bem. Aí você diz assim, você se acha? Claro, não me acho não, eu sou. Mas aí, essa história do você se acha, talvez da tua mãe, quando você foi, não sei, né? Corrigir uma coleguinha da conta de matemática, da conta da palavrinha de português quando você estava aprendendo, entendeu? Tinha uma moça que trabalhava lá em casa e ela falava errado português, tipo assim, problema, sabe? Ela falava, aí eu, pequenininha, nossa, minha mãe, eu acho que morri de vergonha.
Acho não, ela morria. Ela morria de vergonha. Por quê? Porque toda vez eu na escola e toda vez que ela. Dona Iracema, porque não sei o que lá, aí falava uma palavra errada. Eu tô falando problema porque é um problema mesmo. Mas assim, ela fazia assim, porque isso aí é um problema da geladeira. Foi um problema que deu na geladeira. Aí eu falava assim, fulana, não é problema não, é problema. Nossa, velho. Só que eu não falava pra humilhar a mulher, não. Eu era criança. Eu falava porque eu tinha aprendido na escola, que a professora tinha falado que era problema. Não era problema, nem problema. Tipo assim, hoje, se a pessoa fala perto de mim, eu deixo, dependendo. Não tem nem razão pra eu estar corrigindo ninguém. Quem quiser que fale errado. Não é essa a questão. Eu era criança que estava aprendendo. E aí, ela falava, eu dizia assim. Aí eu falava pra ela aprender também. Que uma coisa que eu tinha acabado de aprender. Fulano, né? Eu não chamava de. Sabe? O meu sentimento lá não era assim. Ai, que mulher burra, insuportável, fala português errado. De jeito nenhum. Não era assim. Era ao contrário. Quase isso, assim, ó. Do tipo, quase isso, assim. A pessoa vai andando e vai cair no buraco. Só que ela não tá vendo. Aí eu empurrava a pessoa pra pessoa não cair no buraco. Pronto, era só isso. Era um sentimento só de ajudar. De dizer assim, ó, não é assim, é desse jeito. Pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, aí quando a pessoa fala e te diz, você se acha, e aí você diz assim, né, realmente, né, eu não sou isso tudo, não. Aí, quem tá chegando agora não tem problema, bom dia, e vai pegando aí o meio do caminho, porque estamos falando sobre bloqueios maternos, e aqui eu estou falando sobre as frases que talvez a mamãe falou lá atrás que hoje impacta diretamente no seu negócio. Então assim, quando ela diz assim, você se acha e você para de se achar boa naquilo que você faz e tal. O que é que tua mãe falava, Liz? Ela só fazia assim, ó. Lili. Ela só fazia isso. Mas assim, ela sabia que eu estava certa. Ela não corrigia como adulta. Ela não corrigia a moça que trabalhava lá em casa. Porque não tem necessidade disso. Deixa a pessoa, velho. Ela te pediu opinião? Não. Mas eu era criança. E eu não estava errada. E aí, beleza. Imagina se ali ela fala assim, você se acha. Aí eu ia, todas as vezes que eu fosse falar alguma coisa que eu achasse que era certo, como agora eu tô falando aqui pra você, coisas que eu acredito que uma empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso. Ela precisa só de se desbloquear. Essa é a minha bandeira que eu levanto na internet. Imagina se eu ia levantar isso, se é uma coisa que eu acredito. Se amanhã eu não acreditar nisso, pode ter certeza, minha amiga, eu vou vir aqui pra falar. Liz, mas você não vende curso? Não. Eu vendo programa de desbloqueio de empreendedoras, que é o Terapia Digital, que está hoje com as inscrições encerradas. A gente hoje, inclusive, vai para o segundo bloco do Terapia Digital para falar sobre postura de enfrentamento. É muito massa. Então são 3 meses ao vivo comigo, o Terapia Digital. Aí você diz assim, ai meu Deus, então não é um curso não. Não, fica gravado, fica, porque eu entrego ao vivo, certo? E tem o Tiro Porrada de Bênção, que é um retiro de desbloqueio de empreendedoras, que tá lá na minha bio. Esse sim tá com as inscrições abertas. E para quem chegou agora, o cupom de desconto é amor próprio, tudo colado, sem acento. E por que eu tô dando esse desconto? Porque eu ainda não tô fazendo tráfego pago ainda para divulgar o Tiro Porrada de Bênção. Quando eu começar, não vai ter desconto nenhum, porque tá muito barato, que é R$97 para passar 2 dias comigo ao vivo, para desbloquear pai, mãe e a sua criança ferida. Tá de graça. Eu deveria cobrar milhões.
Porque vale isso. Entende? Então, velho, mas aí eu não quero que você dê desculpa de que não tem dinheiro. E por isso que o tipo de bênção é esse valor. Porque eu sei que uma empreendedora desbloqueada, ela voa, ela vai longe. Aí veja, você escutando Você Se Acha, você vai ter muita dificuldade em começar a construir sua autoridade aqui no digital. Eu não comecei no digital ontem. Eu não comecei no digital quando eu comecei a fazer meus vídeos aqui em 2025. Eu contei minha história. Outro dia eu conto pra vocês. Vou fazer uma outra live sobre a minha história. Pra você entender como que eu cheguei até aqui. Mas num resumo básico, eu mapeei esses bloqueios de especialista durante 2 anos. Foram 2 anos lançando pessoas com infoprodutos. Pessoas excelentes, tecnicamente falando, mas com bloqueios gigantes. Inclusive até bloqueio de grana, de fazer grana, de não gostar de gente. Como assim, Lizzie? Minha amiga. E são pessoas excelentes no que fazem. Que morriam de medo de gravar vídeo, de fazer live, que tinha muita rejeição com isso. Só que na hora que você não aparece, as pessoas não te veem. É como se você estivesse abrindo uma loja numa rua sem saída. É você ficar com o seu post, com o seu feed cheio de posts estáticos. Os posts estáticos, basicamente, eles vão para as pessoas já que te seguem. Se você quer novos seguidores, se você quer falar com mais pessoas, se você quer atrair novos clientes, por exemplo, você teria que pegar o megafone. Esse megafone é, hoje, os Reels, entende? Então, assim, é um megafone onde você fala uma vez e ele vai percorrendo, entregando. Aí você fica dizendo assim, o algoritmo, gente, o algoritmo, bota assim, ó, no caderno, algoritmo é igual a pessoas. A gente às vezes faz assim, porque o algoritmo tá muito ruim. Velho, melhore você. O algoritmo só vai se conectar com pessoas quando você primeiro sair da sua caixa, você começar a fazer Reels para ir para fora do seu Instagram. Aí você quer fazer stories, aí ninguém vê meus stories. Velho, as pessoas que te seguem nem sabem o que tu faz. Entendeu? Aí você quer que as pessoas vejam os stories. Só quem vai ver teus stories é quem te segue. Uma ou outra pessoa que não te segue, que é minha amiga, que vai entrar no teu feed e acessar teus stories. Sabe, teus stories é a varanda da tua casa. Primeiro tem que passar pela sala, depois é pros stories, que é o quê? É a varanda. Aí, ó, o feed é a sala, entendeu? A sala e quase na portinha de casa. Por quê? Você fica ali falando, pessoal, eu vendo bolo, eu faço crochê, eu faço artes, eu tô vendo aqui, né, o que a galera faz. Eu faço isso, entendeu? Eu sou terapeuta. E aí eu vou falando, as pessoas vão entrando, vão sentando. Entrando é o quê? Seguindo. Vão sentando, aí vão vendo mais. Daqui a pouco elas vão tendo intimidade e vão gostando de você e vão para a varanda. É um lugar mais íntimo. Na sala, sabe? É para quem chegou, é uma coisa mais formal. Quando você chama uma pessoa pra varanda, minha amiga, aí lá você bate papo. Tanto é que meus stories, eu tô ali. Faço uma sequência de stories sobre um assunto, falo uma coisa que aconteceu comigo hoje, entendeu? Então assim, apesar de no feed eu também usar isso para fazer com que as pessoas se conscientizem, mas essa questão da construção de autoridade é mais no feed, entendeu?
Aqui na live é uma questão mais de relacionamento com você. Pra você entender, pra você me conhecer, entendeu? Meu sonho é mostrar. Acaba e falar, deve ser acabar, né? E falar assim tão naturalmente, com leveza e clareza. Então fica aqui. Fica aqui porque esse é o meu objetivo. É fazer com que as pessoas venham pro digital com leveza, sem medo. E como vai fazer isso? Desbloqueando muitas coisas. E aí eu tô começando aqui a falar sobre frases bloqueadoras de mãe. E é quando esse você se acha, fica muito gritando em você até hoje, você se sabota, você se esconde. Ah, minha amiga, eu vou botar só, Lizzy, uns postzinhos, né? Eu boto uns banners, falo das coisas. Velho, você vai falar ali pra quem te segue, e às vezes quem te segue tá com preguiça. Hoje a galera quer um negócio mais rápido. Tá entendendo? Minha amiga. Aí você fica se escondendo atrás dos posts estáticos. E eu não tô falando... Ah, Liz, tu não vai fazer mais nunca post estático? Vai. Relaxe. Mas entenda, quando você se esconde, a galera, velho, não te vê. E deixa eu te contar um segredo. Ninguém vai comprar produto ou serviço de você. As pessoas compram você. Sacou? Não é o seu produto, o seu serviço. Se até hoje você vende bolo, se até hoje você vende terapia, velho, se até hoje você vende harmonização facial, você não entendeu nada de empreendedorismo, nada de negócio. Eu não vendo terapia. Tu entendeu? Eu vendo muito mais. Eu vendo liberdade para a empreendedora se expressar. Ó, é diferente. Eu vendo a posicionamento dela nas redes sociais. Eu vendo ela aprender a dizer não. É muito mais do que só uma terapia. O que é que eu vendo? Tu vende bolo? Não, mulher, tu vai ser só mais uma. Esquece. Tu vende o quê? Unha decorada? Esquece esse negócio. Vende, sabe? Coisas assim, ó. Eu vendo a diminuição, a melhora da depressão da minha cliente. Aí ele diz, Liz, tu é louca, tá falando essas coisas. Meu Deus do céu. Ah, menino, oxi. O bolo pode ser um remédio. Eu tô falando da simbologia do seu negócio. Para depois ninguém tá dizendo, ai, não sei o que. Você entendeu? Eu vendo beleza, eu vendo bem-estar, eu vendo amor próprio, sabe? Isso tudo também eu vendo. Alegria, amor próprio, força, feminilidade, inclusive. Porque eu já tive muito problema em ser masculina. Apesar de eu ter esse jeito meu, minha comunicação é mais agressiva. Não é violenta, não tem nada a ver. É só uma questão de postura de enfrentamento. É só uma questão de linguagem. É só isso. Também de temperamento, que eu sou colérica. E adoro. Então assim, velho, quando sua mãe diz assim, fala baixo que é feio. A criança, ela não tem essa percepção ainda dos lugares e tal. Chama ela no cantinho, filha, fica aqui um pouquinho, sabe? Mas tem um jeito de falar. E às vezes ela te expõe. Fala baixo, menina, que é feia. A gente tá no meio do culto, no meio da igreja, no meio da missa. Sei. Eu não tô dizendo que a sua mãe estava de todo errado. Às vezes é o jeito de falar e a forma que você percebe aquilo. Ah, Liz, mas meu irmão, minha irmã também são do mesmo pai, da mesma mãe, e não tem esses bloqueios comigo. Inclusive, meu irmão é blogueiro. Minha irmã, entendeu?
Às vezes você vai dizer, mas é uma questão de percepção individual. É coisa sua. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cheia dessas pintinhas no pescoço e morro de vergonha. Essas minhas aqui, né? Um dos motivos de eu não aparecer, já tô achando um charme. Ai, pois é, mulher, mas é um charme mesmo. Na verdade, você, acho que eu digo, você é porque você chegou agora, mas você é maravilhosa. Você é perfeita do jeito que você é. Sabe? E aí, voltando aqui, vai ficando aí, galera, porque ainda tem umas coisas que eu quero falar pra você. Quando você diz assim, né, ela fala, né, menina, fala baixo que é feio. Aí você diz assim, a minha voz incomoda. Então aí, ó, quando você fala isso pra você, que você entende dentro de você, a minha voz incomoda. Como que eu vou falar aqui na internet se minha voz incomoda, gente? Sabe? E aí, juntando isso, você não vai fazer vídeos, não vai fazer lives, que a minha voz incomoda. E é melhor eu falar baixo, né? Aí quando eu vou dizer assim, não, mas eu vou fazer, porque eu sou rebelde e vou fazer, mas a criança ferida ainda tá aí dentro. Aí você fala assim, oi pessoal, tudo bem? É o seguinte. Entendeu? Você não se expressa, você não tem voz, parece que fala pra dentro. Porque cala a boca, menina. Entendeu? Então esse cala a boca, menina, até hoje tá gritando aí dentro de você. Cala a boca, menina. É só isso. Aí você não tem voz. Não tem. Ou é aquela vozinha trêmula. Quando vai falar é cheia de mimimi. Ai, nossa, olha, desculpa eu estar falando isso pra você, viu? Pode ser que esteja te magoando. Inclusive, se bateu e doeu, pode ser que seja seu, minha amiga. Relaxe. Sabe? Que aqui é café com doideira. É muita doideira que a gente viveu. E por isso que tá todo mundo aí bloqueado. Eu quero que todo mundo desbloqueie, que todo mundo brilhe no digital. Entendeu? E aí vamos pra próxima. Para de chamar atenção, menina. Então, como eu falei. Tu era aquela menina, porra, amostrada. Menino dançava os balé. Fazia as presepadas na frente de todo mundo. Porque essa era você. Tem pessoas que são mais tímidas. Mas tem gente que, velho, principalmente criança, esse negócio, pra ela quer ser ela. Sabe? E aí a tua mãe fala o quê? Para de chamar atenção, menina! E aí, até hoje você quer parar de chamar atenção. E quando diz parar de chamar atenção, ser visível é ruim. Eu aparecer é ruim. Entende? Aí vê que você vai começando aí a, tipo assim, a juntar todas essas encalacrações que você tem aí, você junta com uma frase ou outra que você ouviu e vê se você tem uma dessas coisas que eu falei, tá certo? Então, crescer pra mim é ruim. Eu não vou crescer, não. Vai chamar muita atenção. Pela madrugada. Não, Liz, por favor, sabe? Então, chamar atenção é ruim. E eu adoro. Mas chamar atenção de um jeito bom também. Não precisa você estar mostrando seus peitos pra todo mundo, gente. O rabo. Velho. Eu nem lembrava desse negócio aqui, ó. Você falou aí, tem as pintinhas. Juro. Você falou agora que eu tô olhando. Minha treta hoje é com essa papadinha. Mas vai sair. Como eu falei, não me pertence.
Mas isso não é algo que me impeça de vir pra cá. Às vezes um fio de cabelo branco seu deixa você pra morrer. Tu entende? E aí? Como é que faz? Desbloqueia, fia. Aí, ó, você é dramática. Ai, entendeu? Às vezes você tava chorando por um motivo justo, porque um amiguinho tomou, me incomoda tanto, mas a partir de hoje, vá, se olhe diferente mesmo. Exatamente, ó. Quando a pessoa chega perto de mim, é impossível ela sair do mesmo jeito que ela chegou. Ou ela sai puta comigo. E sinceramente eu não tô nem aí. Porque eu vou falar o que eu acredito. E o que eu acredito é isso mesmo. Às vezes a autoestima e a autoaceitação sua é porque você escutou muitas coisas lá atrás da sua mãe. E às vezes a pessoa sai melhor. E quer saber? Sair melhor vai depender muito de você. Porque às vezes você sai com raivinha porque você já tem um outro bloqueio. Mas aí não tem problema não. Às vezes a pessoa escuta, fica puta comigo. Aí daqui a pouco passa uma semana, ela começa a pensar, porra, né, que aquela rapa tinha razão. Aquela porra tinha razão. Eu sei, não se preocupe não. Você tá aqui, tá tudo bem, eu te entendo, sabe? E quero que você fique bem. E tá tudo bem. E se você não gosta, se você não acredita, tal, você tem um botãozinho lá em cima ali, ó. Deixar de me seguir. Pronto, você deixa de me seguir e tá tudo certo também, vai em paz. Eu não vou deixar de falar o que eu acredito, porque às vezes a pessoa vai ficar com raivinha. Entendeu? Então, eu vou falar o que você precisa para que você cresça, porque esse é o meu objetivo. Inclusive, se eu quisesse o seu dinheiro, né? Eu saía vendendo um bocado de coisas que eu sei, tipo curso de como se melhorar as gravações, não sei como fazer o conteúdo de uma semana em um dia. Quem gostaria de comprar esse produto? Você que diz que não tem tempo. Mas quer saber? Se eu fosse vender esse produto para você, você não ia fazer porra nenhuma. Porque você tá bloqueada. Entendeu? Então o que você precisa tá lá dentro do workshop, tiro porra de bênção, para você se desbloquear e usar todos os cursos que você engavetou até hoje. Por quê? Você fica fazendo coleção de diploma, né? Mas deixa eu te dizer, diploma de empreendedor é resultado. Não é papel não, ninguém quer saber se tu fez diploma, fez curso não sei aonde, na puta que ninguém quer saber não. A turma quer saber qual o resultado que tu traz na vida das pessoas, ponto. O que é que tu pensa, sobre determinado assunto, sobre o recheio lá de brigadeiro, sobre, sabe, o que é que tu pensa em relação à unha decorada, qual é a tua visão em relação à sobrancelha, ou a terapia, ou a, sabe, skincare, a porra toda. O que é que você pensa, como é você, sabe, quais são os seus valores em relação àquilo que você vende, os seus princípios, tu entendeu? Aí a galera vai dizer, porra, aí tá certo, gostei, é assim mesmo. Então, velho, integridade é uma coisa que poucas pessoas têm. Então a questão não Alice, tu gosta de fazer grana? Não gosto. Quem mais gosta de fazer grana sou eu. Mas eu vou fazer grana a troco de quê? De vender minha alma? Jura? Sério? Que você acha que eu vou fazer isso? Minha amiga, se você acha, você não me conhece. Então o tiro porra de bênção tem um propósito. Entendeu? É te desbloquear para que você fique livre, para que você cresça, para que você não fique arrastando essas coisas que eu tô falando aqui para você. Entendeu? Você resolva suas tretas com o seu pai, com sua mãe e com você mesma. É para isso que serve.
Então, e não é para fazer custo nenhum, não. Eu quero o seu resultado. Eu não quero o seu dinheiro. Até porque eu não dependo dele. Eu quero o seu resultado. Isso sim é bom para mim. E eu garanto que é bom para você também. Certo? Então, assim, quando você diz assim, você é dramática, a tua mãe diz, a pessoa pegou tua bonequinha e tu veio chorando. O que é que acontece? Esses corações eu adoro, viu, gente? Pode mandar, porque eu amo. Então, assim, ó. O que acontece quando ela diz você é dramática? Você acha que expressar os seus sentimentos é ruim. Porra, a menina pegou a minha boneca agorinha. E minha mãe tá me chamando de dramática. Dramática é a cebola, se fosse hoje, né? Ela pegou minha boneca nesta porra. Né? Então, assim, é como se os seus sentimentos fossem invalidados. Então, você prefere se fechar. Você prefere não dizer que tá puta. Você prefere não dizer que tá com raiva. Você prefere não dizer que não quer ir para aquele lugar que te chamaram. Porra, bicho, meu irmão, eu não queria ir não, velho. Puta que pariu. Mas você, né? Teus sentimentos não valem muita coisa não, né? Tô entendendo. Aí para dizer não, minha amiga, é uma confusão. Porque para ser aceita, amada e reconhecida, é melhor, né? Não expressar muito meus sentimentos, né? Tô entendendo. Porque se eu expressar, aí minha mamãe não vai me chamar de dramática, e aí ela não vai me amar, né? E ela não gosta de gente dramática, então meus sentimentos não valem muita coisa, não. Tô entendendo. Entendi. Ok, já entendi, mamãe. Aí você carrega isso até hoje. Até hoje. E você não consegue dizer não. Você não consegue desagradar a galera. Porra, bicho. Você fica presa ao que todo mundo quer que você faça, menos aos seus sentimentos de verdade. Aí você é escrava dos seus clientes, porque a filha da puta da sua cliente ligou pra você de 10h30 da noite no domingo, pedindo uma porra de um bolo que ela devia ter pedido semana passada. Você faz com ódio mortal. Quando é na segunda, a Kenga vem pegar e diz assim: ai, fulana, olha, deixa eu te dizer, semana que vem eu te pago. Puta que pariu, bicho. Sabe? E você querendo mandar ela pra casa do... Sabe? Mas aí, né? Você é dramática, né? Tô entendendo. É dramática. Então é melhor eu me calar, né? Eu me vendo. Eu vendo minha alma. A troco de quê? De grana. É, minha amiga, faz muito mal isso. Inclusive, isso gera problemas no físico. Se você não sabe, isso gera problemas físicos. Gastrite desenfreada. A garganta arde, dói, queima. Porque você não disse não. Entendeu? Então, assim, isso é só um bloqueio. É só um bloqueio. Porra, Lizzy, como é que desbloqueia? Vai lá pro tiro porra de bênção. Entendeu? Porque a gente tem que fazer toda uma ressignificação. Eu vou te guiar nesse processo. No tiro porra de bênção, a gente faz dinâmicas para você saber exatamente onde você está, velho. É muito bom saber onde eu estou. E sabendo onde eu estou, eu já sei onde eu tenho que mexer. Aqui, não, isso aqui tá bem comigo. Isso aqui não está uma merda, tem que mexer. Isso aqui, entendeu? Então a gente vai fazer dinâmicas para te deixar mais claro onde você está, onde você tem que mexer. Por que eu não faço aqui? Porque isso é individual, é um lugar onde eu uso para isso.
um lugar seguro, sem julgamentos, né? Então ali tá todo mundo querendo a mesma coisa, ok? Então ali eu não é lugar de ninguém estar julgando ninguém. Inclusive as histórias, porque coisas coletivas são boas. Minha sessão individual é R$500. Tem gente que prefere, não tem problema. Mas R$97 para você desbloquear pai e mãe e criança ferida de algumas dessas coisas que eu falei aqui, tá muito barato, velho. Fora o cupom amor próprio que você coloca aí, que ainda tá valendo para você ter um desconto, certo? Então assim, quando você não consegue se expressar o que você tá sentindo, eu tô com raiva e eu tô com nojo dessa pessoa, eu não quero estar no mesmo ambiente que ela, eu não quero essa pessoa como cliente. Você já parou para pensar nisso? Demitir cliente, velho, é a melhor coisa do mundo. Minha amiga, demitir cliente, tem cliente que é melhor não ter. É melhor não ter, que você vai ter dor de cabeça. E na minha visão, trabalho, anota aí, é igual a leveza. E talvez você ache que trabalho é encalacração, é correria, é falta de tempo, porque você aprendeu assim, né? Talvez a sua mãe ficava sem tempo, correndo para cima e para baixo. O seu pai, quando você via trabalhando, chegava em casa exausto, morto. Aí chegou o dia do trabalho. Porra, velho. Para eu pertencer a essa família, eu também, né? Tenho que ficar morta, exausta, a ponto de pegar um burnout, para que eu me sinta pertencente a esse ambiente familiar. Eita! É pra se arrombar. Minha amiga, hoje eu tô que tô, viu? Essa segunda é pra você acordar. É pra você entender que tem solução. E pra você entender de onde vem tanta encalacração na sua vida e por que você não faz as coisas, entendeu? E aí assim, ô menina, sai daí que você não sabe fazer nada sozinha. Olha, porque você era pequenininha e a sua mãe era daquela super protetora. Vê se isso acontece com você. Sua mãe super protetora. E aí, você primeiro, né? Você caía, ela corria que nem uma louca pra levantar você. E você ficava estatalada lá no chão. Velho, se sua mãe era assim, ou se você faz isso com seu filho, você vai gerar um sentimento de incapacidade tão grande. Ou você tem um sentimento de incapacidade tão grande que você não é capaz nem de levantar. E quando fala levantar, é quando você faz uma merda, é quando alguma coisa ruim acontece com você, uma coisa que não estava prevista, a pedrinha, sabe, no meio do caminho que me fez cair. E quando você não sabe nem levantar e fazer assim, ó, porra, limpar o joelho, limpa as mãos, ajeita o cabelo e segue. Quando tua mãe não permitiu que você fizesse isso, ou quando ela não te supervisionou, porque o adulto, presta atenção, o adulto tem supervisão, uma supervisão. A criança tem a visão aqui, que eu posso, sei lá, né, subir no banquinho para pegar alguma coisa em cima da mesa. É uma visão, peguei aqui, né, e subo. Beleza. Aí depois, a mãe tem a supervisão. Ela, veja se isso acontece com você e veja se não é verdade. Se você não tiver filho, você vê com seus sobrinhos e tal. Enfim, com os seus netos. Aí você vê. Quando a gente é adulta, quando a gente olha uma criança andando pela beira da borda da piscina, você diz, vai dar merda. Claro que você diz isso, né? Você sabe que vai dar merda. A criança uma hora vai pisar errado, vai se arrombar lá. Aí você vai lentamente lá e tira. Quando você fala algumas coisas do tipo, tá fazendo isso para chamar atenção, tá entendendo? É como se fosse chamar atenção, fosse errado. Se você fala, sai daí que você não sabe fazer isso sozinha, se você quiser
criança ande lá na borda da piscina, vai lá, porra, e pega na mão dela e vai andando na borda, você do lado de fora e segurando, para que ela se sinta segura junto com você e aí ela possa fazer as peripécias dela. Entendeu? Você supervisiona aquilo. Tô falando da piscina, mas pode ser qualquer coisa. Subir no banquinho para pegar, colocar a meinha. Aí sua mãe colocava a meinha, penteava seu cabelo. Velho, tua mãe era daquelas que você não podia fazer nada. Que ela era a leoa guerreirona. Ser mãe leoa não é isso também não, tá? Você defende a sua cria e tal. Mas a mãe leoa, a mãe águia. Ah, minha filha, tem uma hora que ela diz assim, bora menino, avia. Eu não tô falando de bebezinho não, tá certo? Aqui, nesse caso, porque os bebezinhos já é uma outra história. Quando você tá ali mamando, o nenenzinho tá mamando, esse carinho, esse passar a mão na cabecinha, esse alisar, esse troca de olhares, isso traz uma segurança tão grande. Ah, Alice, mas eu não tive isso. Tá, pode ser na hora de dar mamadeira. Ah, mas eu não tive isso também. Ok, na hora de dar comidinha. Então eu não tive isso. Então aí vai, sabe, vai juntando. Então às vezes essa insegurança que você tem até hoje é só isso. É o amor não percebido por você. Talvez é sua mãe, talvez não. Eu tenho certeza que sua mãe te ama muito. Ah, mas você não conhece minha mãe, narcisista? Às vezes ela não é narcisista declaradamente por um psiquiatra. É só por você. Né? Porque você até hoje ainda é uma criança ferida e também não queria receber limite de nada, desenfreada demais. Aí você acha que sua mãe é narcisista. Mas eu não sei. E se ela for, tá tudo bem também. Quando a gente aprende a dizer sim para essa mulher que nos deu a vida, as coisas começam a mudar. E Bert Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica familiar, diz na frase clássica dele: a mãe é a cara do sucesso. Sabe? Então, quando você tá de bem com a sua mãe, e não precisa, quando eu digo de bem, não é preciso você ir lá, abraçar, beijar e dizer, mamãe, eu te amo, sendo mentira. Não é isso. É você dizer sim a ela. Não a ela, mas aqui, ó. Essa é minha mãe do jeito que ela é. Sabe? E aí, quando você vem pro retiro, a gente ressignifica coisas específicas suas. Aí o negócio começa a andar. Aí, minha amiga, você começa a não precisar da aprovação dos outros. Ah, eu só vou se fulana for. Eu só vou pro tiro porrada de bênção se a minha melhor amiga for. Como assim? Você não sabe fazer nada sozinha, né? Ah, entendi. Sabe? Não tem aquelas pessoas que só andam em bando. Não sabe fazer nada sozinha. Aí, quando você chega aqui na internet, que o negócio é seu, aí você não sabe fazer nada sozinha. Às vezes você chama até uma sócia. Velho, fala sério. Entendeu? Você fica esperando a aprovação externa. Porque a tua mãe não te aprovou. Não, sabe, não deu carimbo. Aprovada pela mamãe. Aí, velho, se alguém não curtir, não te seguir, fudeu. E principalmente as pessoas que você conhece, né? As mais próximas. Seus amigos, sua família. Aí você vai pra internet e vai pra aquela brilhante ideia do me segue que eu te sigo, vamos nos ajudar. Hã? Você vai ferrar com a inteligência artificial do seu negócio.
Aí por isso você diz que o algoritmo não funciona, porque só traz gente que não tem nada a ver com o seu negócio. Velho, você trabalha com depilação feminina, aí manda seu melhor amigo te seguir. Onde já se viu isso, velho? Onde que teu amigo vai fazer depilação feminina se ele é homem? Aonde que tua amiga diabética vai comprar um brownie pra você se ela é diabética, velho? Ai, mas é minha amiga, Liz, ela é pra me ajudar. Manda ela falar de você pras pessoas, minha amiga. Mas não manda ela te seguir, nem escrever assim, melhor! Que ela vai estar te fudendo. Vai ferrar o teu negócio. Aí você fica nessa ilusão. Entendeu? Aí assim, você não arrisca. Até porque você não sabe o que? Fazer nada sozinha. Pra que arriscar, né? Eu também não sei fazer nada sozinha mesmo. Eu não sou capaz. Né? Eu não sei nem amarrar o cadastro do meu sapato. Eu não sei pentear o meu próprio cabelo. Aí eu também, eu vou comprar um curso, né? Mas eu não sei estudar, né? Não sei estudar. É isso. Eu não sou capaz. Então eu não tenho nem a curiosidade para eu aprender nada. Eu não venho nem pra live de Lizzy, né? Pra quê, né? Também não sou capaz mesmo. Então tira o porra de bênção, tá aí pra você. Pra te mostrar tudo que lá atrás te mostraram de um jeito, não foi de sacanagem. Foi o que ela sabia fazer. Com certeza uma mãe que faz isso, ela tem muitas dores, gente. Carrega muitas dores. E às vezes você intitula sua mãe de narcisista quando no fundo é uma pessoa com muita dor, que se fudeu lá atrás. Sua avó só a graça. Entende? Então eu tô te descrevendo, amiga, por quê? Porque eu mapeei esses bloqueios nas empreendedoras. Não é nada da minha cabeça. É tudo de vivência, é tudo de prática minha, tanto de atendimento terapêutico como lançadora de infoprodutos. Por isso que eu sou terapeuta digital. Porque eu sei que antes de a pessoa botar a cara na internet, existe um caminho prévio. As pessoas, essas mulheres não são burras. Você que está aqui me ouvindo, seja ao vivo, ou seja nessa live gravada, você não é burra. Você não é preguiçosa. Você não tem problema com conhecimento técnico. Você sabe muito do seu nicho. Você só está bloqueada. Só isso. Só que só isso é muito, sabe? Problema seu com autoimagem ferida. Tudo isso, Lizzy, faz o que comigo? Eu fico com a minha autoimagem ferida, eu fico com a minha baixa autoestima. Minha autoestima, ó. Sabe? Eu vivo me sabotando. Inclusive, tem pessoas que desde a primeira edição do Tiro Porrada de Bênção diz pra mim, eu quero! Mas procrastina o tempo inteiro. Porque para crescer, parece que dar certo na vida é um problema. E na hora que você olha para isso de frente, gente, isso não é um problema. Esse problema que está me impedindo de crescer é que é o problema. Eu preciso destravar isso, eu preciso desbloquear isso na minha mente. Criar novas trilhas neurais para que eu comece a agir como eu sou. E não como um dia me disseram que eu deveria ser. Entende? É isso. E aí você não se aceita do jeito que você é.
muitos problemas com autoaceitação. Você é extremamente perfeccionista. E com isso você faz o quê? Você procrastina aos montes. Tudo é para amanhã. Você é ajudadora de todo mundo, menos de você. Todo mundo tem prioridade, você não. Você acorda para resolver problemas alheios. Você vive resolvendo o problema dos outros. E aí você diz o quê? Eu não tenho tempo, Liz, por isso que eu não fui pro tiro porrada de bênção. Você não se prioriza. Porque tempo você tem. Preste atenção no seu dia. Quantas horas do seu dia você fica acordada? Você resolve problemas seus e quantas horas você está resolvendo o problema da sua irmã, que era para ela resolver, ou para o marido dela resolver. Só que ela é incompetente e o marido dela mais ainda, aí você resolve. Até porque você é salvadora da pátria, né? E você precisa ser aceita, amada e reconhecida para poder se sentir bem. Um pouco melhor. Aí você resolve o problema do seu neto, que era a sua filha que tinha que resolver, não era você. Aí você resolve o problema do seu filho, porque só você, né, sabe fritar aquele ovo bem feito. E o seu filho velho, de 18 anos, 15, não sabe fritar um ovo, não é? É porque você precisa se sentir um pouco importante na vida de alguém. Nem que seja de um macho velho, de uma mulher velha, sua filha. Até casada às vezes. Pensa. Aí você diz assim, eu não tenho tempo. Aí sua melhor amiga liga pra você porque ela foi irresponsável com alguma coisa e não resolveu o BO que é dela. Aí quer jogar nas suas costas. Aí você, né? Porque você é muito bondosa. Tô entendendo. Porque até pra você não ser dramática, né? Aí você diz sim pra tudo. A vida te devolve com um sim. Sabe o que? Sim, toma. Sim, toma. Sim, toma. Você vai parar em cima de uma cama. Você só vive com dor de cabeça, com dor nos ombros, dor nas costas. Por que será? Por que será que a vida de todo mundo anda, menos a minha? Ela diz, quando você começar a cuidar mais da sua vida, você vai ver que a sua vida vai andar. Por isso que eu adoro essa frase, vai cuidar da sua vida. Entendeu, minha amiga? E aí, você tem medo de vender? Pra finalizar? E já é, né? Eita, que hoje a live foi demorada, viu? Não é bem isso? Pois é. Então, vou falar mais um babado que pode acontecer em relação a quem tem bloqueio materno. É medo de vender. Por quê? Quando você entrega algo, você imagina na sua cabeça, né? Não tô dizendo que é. Você imagina assim, ó. Fazer grana é vergonhoso. Ou como é que diz assim? É um problema. Então assim, às vezes você fez aquele desenho na escola para sua mãe. E ela não, na sua cabeça, ela não deu a devida atenção àquele desenho. Então assim, quando você passa por isso, às vezes, o medo de vender, eu tô falando do desenho, mas pode ser qualquer coisa. Quando as minhas filhas vão pra piscina, a mãe tá mais nova hoje, né? Aí ela diz assim, mãe, mãe, olha eu fazendo bananeira, plantando bananeira dentro da piscina. Mãe, olha, entendeu? Então, toda criança faz isso. A minha filha já é adolescente, a mais nova. Mas ela ainda faz isso, porque ela tem 13 anos ainda. Então, mas as minhas filhas pequenas, gente, toda criança faz, eu sei que você sabe disso. Mãe, olha como eu sei pular. Aí pula do sofá pro chão. Mãe, olha como eu sei mergulhar na piscina. Essa parte aí eu ficava com o coração na mão. Ela dizia, tá bom, só uma vez. Pode escorregar, cair,
abrir a cabeça, pronto, aí você vai ver. Aí, maninha, nossa, aí eu traumatizava logo. Ai, gente, eu fico nervosa com piscina. Enfim, são meus traumas. Aí, ai, mãe, olha olha o negocinho que eu fiz na escola, do Dia das Mães. Ou olha o desenho que eu fiz hoje na aula. Olha a continha de matemática que eu fiz hoje. Oh, ficou tão fofo. Olha o meu 10 que eu tirei. Ah, não fez mais que sua obrigação. Porra, velho. Quando você escuta isso, ou quando você não escuta nada de bom de uma coisa que você fez, e você acha que você não merece retribuição por uma coisa boa que você produziu, que você fez, que você criou, aí você tem medo de vender. Porque veja, o que é vender? Vender é eu entregar uma coisa muito massa pra você, que é o tiro porrada de bênção, que o link tá na minha bio. É entregar uma coisa muito massa. Eu te entrego um negócio muito bom e você me entrega algo de volta. Aqui na live. Aí você fica aí conversando comigo, você, né, diz assim, pô, é isso mesmo, Liz. Puta merda, é mesmo. Aí às vezes eu recebo um obrigado lá no direct. Porra, tu botou pra arrombar na live lá. Eu saí toda doída, mas gostei. Às vezes eu faço uma aula lá dentro das Enraizadas, uma aula gratuita. A galera faz, porra, Liz, é mesmo, é verdade. Entendeu? Então às vezes eu vou falando, isso é um agradecimento. E às vezes a pessoa vem para um produto meu que eu tô vendendo. Seja terapia digital, seja o tiro porrada de bênção. Por quê? Porque eu sei que eu tô entregando um negócio massa pra pessoa. Eu não tô entregando merda. Eu não ia ter coragem de entregar uma coisa ruim pra alguém, entendeu? Então, como eu sei que é bom, e eu não preciso dessa aprovação da minha mãe, por exemplo, independente, por exemplo, eu tô falando disso porque, Liz, mas agora que eu fudeu, eu cresci e eu não tive isso da minha mãe. Eu digo, a gente pode ressignificar, minha amiga, fica tranquila, relaxe. Você não tá fadada ao fracasso. Não mesmo. Você precisa ressignificar algumas coisas. Acessar o cérebro para ressignificar. Dar um novo olhar. Entendeu? E aí você desbloqueia aquilo que tanto te prende, que tanto te deixa mal, que na hora que você vai abrir a boca para vender, parece que você tá arrancando alguma coisa de alguém, né? Tô enganando e não sei o que lá. Tem sentimento ruim. Parece que não sei, eu tô dando algo que não tem muito valor. Mas será que ela vai gostar? Será que as pessoas vão gostar tanto quanto eu? Lá no fundinho eu gosto disso. Ai, nossa, eu acho meu brigadeiro muito fofo. Eu acho que eu faço uma unha muito bem feita. Eu acho que eu atendo como terapeuta muito bem. Eu acho que como médica oftalmo eu sou muito boa. Mas será que as pessoas vão... Ninguém vê, né? Ninguém valoriza muito, né? Então, sabe? E aí, vamos cobrar. É melhor cobrar. É melhor fazer de graça. É melhor nem cobrar. Até porque eu não quero ficar ouvindo aquilo ressoando na minha cabeça. Ai, mas isso aí, besteira. Isso que merda. Entendeu? De uma coisa que você fez, chegou toda animada. Velho, imagina. Eu reclamar de ontem da surpresa que eu tive no Dia das Mães. Uma coisa maravilhosa daquela. Entendeu? Eu tô finalizando, né? Mas galera, eu vou deixar salvo aqui para você que chegou depois. Escuta essa live com muito carinho, com venha aberta, né? Espero que você tenha gostado. Vá cuidar da sua vida e fique com Deus. Beijo maravilhoso, que sua semana seja incrível.